Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Sanepar. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já aproveita para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal para te ajudar a investir melhor, e além disso não se esquecer de deixar a likezera, pois ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e entregar para mais pessoas, valeu? Então conto aí com a sua ajuda. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a Sanepar, eu estou gravando hoje é 14 de março, ela está caindo 0,5%. Quando a gente pega no ano, está subindo 2,3%, nos últimos 12 meses caindo 10%. Então será que é uma boa investir em Sanepar? Será que vale a pena investir em Sanepar? Deixa aqui para mim a sua opinião, eu também vou deixar a minha opinião no final do vídeo, então continua aqui comigo. Bom, a Sanepar, se você ainda não conhece, é a empresa que atua no estado do Paraná, prestando serviço de água e saneamento. Código de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Se você for investir, eu sugiro que você vá na que tem o final 4 ou a com o final 11, porque tem mais liquidez. O free float da Sanepar está em 79,97% do capital está aberto a mercado. Ela tem um tag along de 100% em suas ações e o sócio majoritário é o estado do Paraná com 60% das ações ordinárias. Então eu sempre gosto de dizer aqui, né, quando eu vou analisar uma estatal, que você tem que estar ciente quanto o governo é majoritário e que ele pode interferir na empresa, tá? Então tem que estar ciente disso. No momento aí é o Ratinho Júnior, né, o governador lá do estado do Paraná, então ele que manda aí na Sanepar. Destaques financeiros aqui da Sanepar, a gente consegue ver, vou pegar aqui o marca-texto, a gente consegue ver que a empresa, ela apresentou aqui bons resultados sim, né? A receita cresceu 6,7%, o resultado operacional, que é o EBIT, crescendo 4,5%, o EBITDA crescendo 5,9%, lembrando que aqui eu estou comparando o quarto trimestre de 2022 contra o quarto trimestre de 2021. E o lucro líquido da empresa cresceu aqui 5,7%, saindo de 322 milhões para aproximadamente 351 milhões. Aqui tem alguns outros indicadores, né, mostrando dívida líquida, margens. Vou falar um pouco mais sobre isso mais para o final do vídeo, mas aqui a gente consegue ver que não foi um crescimento muito explosivo. Esse tipo de empresa realmente apresenta um crescimento mais moderado, mais lento, mas de fato ela conseguiu melhorar aí seus resultados se comparado com o quarto trimestre de 2021. Entrando aqui nos níveis das barragens, né, algo que é interessante de mostrar, porque quando a gente fala de setor de água e saneamento, quanto mais água, melhor, né? Porque se está faltando água, a tendência, né, que possa ter algum tipo de rodízio, a população e as empresas consumam um volume menor de água, isso faz com que o resultado possa ser impactado. Então, quando a gente tem um cenário de reservatório mais cheio, é muito bom tanto para as empresas aí de saneamento, né, no caso aqui a Sanepar, quanto também para empresas de geração de energia elétrica. Então a gente consegue ver que os reservatórios estão praticamente todos cheios. Vale ressaltar que alguns anos atrás o cenário não era esse, né? Tava faltando água lá no estado do Paraná. Então agora a gente está num cenário muito mais confortável aí para Sanepar e também para a população lá do estado do Paraná. Bom, entrando aqui nos principais indicadores da Sanepar, eu sempre costumo dizer que não tem regra fixa com base no indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Se você quer montar uma carteira de investimentos vencedora para você já estar vivendo de renda em até 10 anos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria personalizada de investimentos. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente
personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e também de acordo com a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira, ou seja, copiar e colar e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é o primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. É só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos continuar aqui a análise. A cotação no dia 13 de março de 2023, ela estava R$ 3,55. Valor de mercado 5,5 bilhões, então ela é um pouquinho maior que uma small cap. Eu gosto de considerar small caps empresas com valor de mercado até 5 bilhões. Então não é uma gigante, mas também não é uma empresa minúscula dentro da nossa bolsa. Dívida líquida sobre o EBITDA 1,7 vezes. Esse é um indicador para a gente medir a alavancagem da empresa. Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes e meia, dependendo do setor que a empresa atua, dependendo do momento que a empresa está passando, é um ponto de atenção. Então, no momento, a Sanepar está com o endividamento bem controlado. Liquidez corrente de 1,5 é outro indicador para a gente analisar a liquidez da empresa. Esse indicador ele mede quanto que a empresa tem no passivo circulante versus o ativo circulante. Então, 1,5 quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem 1,50 no ativo circulante, então ela tem uma boa folga financeira. Dividend yield de aproximadamente 9%, é um ótimo dividend yield. Quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, então 9% é um dividend yield muito bom. ROI de 13%, indicador de rentabilidade, quanto mais elevado esse indicador, melhor. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROI, então 13% é um ótimo ROI. Margem líquida de 20%, indicador de lucratividade, quanto mais elevada a margem, melhor também. Geralmente eu gosto de pegar empresas que tenham pelo menos 10% em margem líquida. 20% é uma ótima margem. E quando a gente olha para preço, ela está valendo hoje 4,5 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Então, olhando para esse indicador, se a gente considerasse que a empresa iria manter esse mesmo lucro, no preço atual, ela teria ali o payback, né, do investimento em 4,5, ou seja, em 4 anos e meio. Olhando para esse indicador, está bem atrativa, tá? Quanto mais baixo esse indicador, mais a empresa pode estar barata. Geralmente eu considero empresas ali 15 vezes, empresas que não estão caras nem estão baratas, olhando para esse indicador, e quanto mais abaixo de 15, maior esse desconto. Então, 4,5 vezes nessa cotação de 3,55 me parece que está com um preço bem interessante a Sanepar. Quando a gente entra no histórico de lucros e proventos anualizado, a gente consegue ver que nos últimos 10 anos apresentou lucro em todos os anos. A gente consegue ver também que é uma tendência de crescimento nos lucros, apesar desde o ano de 2020 não ter saído tanto do lugar assim, né? Mas se a gente pegar a longo prazo, o lucro cresceu bastante. Essas barras em verde representam os proventos. Então, uma outra observação é que se a gente pegar mais ou menos aqui do ano de 2014 até lá para 2018, ela estava distribuindo, olhando aqui no olho, em média 50% do lucro. Ou seja, ela segurava 50% para ela reinvestir e os outros 50% distribuía com seus acionistas. A gente consegue ver que depois do ano de 2020, esse lucro ele cresceu bastante, mas os dividendos eles manteram um patamar parecido com o que era antes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem potencial para pagar um dividend yield maior. Por quê? Porque ela está segurando uma parte maior dos seus lucros, tá? E a gente consegue ver que agora ela aumentou um pouquinho, olha só, essa última distribuição, e por isso que o dividend yield dela agora está até ali perto de 9%, né? Subiu um pouco porque ela distribuiu mais. Então, se ela manter uma distribuição um pouco parecida com o passado, de 50% ali do lucro, certamente ela vai pagar um dividend yield bem elevado você comprando nesse preço que ela está agora, beleza? Entrando aqui no histórico de cotações, a gente consegue ver que ela valia centavos lá atrás, é um crescimento que às vezes não sai muito do lugar, inclusive ficou um período aqui de baixa, né? É normal, faz parte do jogo, às vezes a pessoa está começando a investir na bolsa, ela quer que a ação valorize ali todo ano, e não é assim que funciona, né? Então a gente consegue ver que tiveram períodos de baixa, mas a longo prazo, né, gerou muito valor para os seus acionistas, tanto em relação à valorização, e lembrando também que ela vem pagando dividendos com consistência nos últimos anos, então quem comprou esse
segurou, de fato, ganhou bastante dinheiro. Se a gente pegar lá o pico que ela teve ali antes da pandemia, ela ainda está muito descontada perto do preço que ela já chegou ali, mais de R$6, tá? Então, ponto de atenção aqui, também tem que tomar cuidado para não comprar muito caro. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Sanepar desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já trazendo aqui para você o resultado consolidado do ano de 2022. Você que está me acompanhando aqui até agora, você está gostando desse conteúdo, não sai do vídeo sem deixar likezera, dá uma força aqui para o Investidor Raiz, clica aí no botão de curtir, pois não custa nada e me ajuda muito, valeu? Vou deixar como forma de agradecimento para você que me acompanha o link na descrição desse vídeo para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro. Então, só clicar, destravar o acesso e colocar em prática, pois conhecimento sem ação não gera nenhum resultado. Então, ao finalizar, bom, a receita da empresa tá tudo em azul. Por quê? Porque ela conseguiu crescer a receita todos os anos, desde 2015. Isso aqui é muito bonito de se ver, né? Saindo de 2,9 bilhões para 5,6 bilhões. Muito bom. O EBITDA saindo de 894 milhões para 2,2 bilhões, então mais do que dobrou o EBITDA, e o lucro líquido também mais que dobrou, né, saindo de 438 milhões para 1 bilhão, né, 151 milhões. Então, crescimento aí em todas as linhas, né, tanto na receita, quanto no EBITDA, quanto no lucro líquido. Se a gente comparar com o período do ano passado, a receita cresceu e o EBITDA diminuiu um pouco, né? Então ela está tendo uma dificuldade ali em controlar os seus custos, né? E tem também questão de depreciação e amortização. O lucro também caiu um pouquinho, saindo de 1 bilhão 178 milhões para 1 bilhão 151 milhões, mas é uma queda irrisória, né? Eu diria que o resultado foi bem flat com o resultado do ano passado, então nada para você ficar ali muito preocupado. A questão das margens, que é um ponto de atenção, apesar da margem continuar sendo uma margem muito boa, a gente consegue ver que a margem saiu de 44% para 39%, a margem EBITDA, e a margem líquida, vou até pegar de amarelo aqui, ó, a margem líquida saiu de 23% para 20%. Por quê? Porque a receita cresceu, né? Olha só, a receita saiu de 5,2 para 5,6 bilhões e ao mesmo tempo o lucro diminuiu. Então ela está tendo uma dificuldade na parte operacional, né, em conter os custos. A gente sabe que com a inflação mais alta, a tendência também é que a empresa tenha despesas mais altas, tá bom? Quando a gente entra aqui no endividamento, o tempo todo com endividamento bem equilibrado, não tenho muito o que dizer sobre isso. A empresa tem um bom ROI também, né, sempre acima de 10%. Então, qual que é a minha opinião aqui sobre a Sanepar? É uma empresa que eu gosto bastante, tá? Ela está em um setor perene, né? A população e as empresas vão continuar demandando serviço de água tratada, serviço de esgoto tratado, então um setor bem interessante aqui, pensando a longo prazo. Ela tem algumas questões também que, na minha opinião, fazem com que às vezes a ação não saia muito do lugar, que é questão de preocupação com interferência, né, política, questão também que ela depende ali de reajuste de preços, né, para ela conseguir melhorar os seus resultados. Então tem um órgão que regulamenta, que é a AGEPAR. Então às vezes a empresa não consegue aquele reajuste que ela pleiteia, às vezes a AGEPAR vai falar, não, você não vai poder reajustar tanto, o reajuste vai ser menor, e aí o mercado não gosta. Então assim, quando a gente fala de estatal, sempre tem que ter mais paciência para poder investir. Se você não tiver paciência, se você ficar ansioso, cotação cair, não é melhor nem investir, tá? Então tem essas questões, né, que tem esse tipo de interferência, depende do órgão que regulamenta, mas no geral a gente consegue ver que é uma empresa que vem continuando apresentando lucro, vai continuar apresentando lucro, tem concessões de longo prazo, né, concessões de mais de 20 anos, algumas concessões. Então é uma empresa que está bem protegida aí, que vai continuar gerando bons resultados, mesmo em períodos mais complicados. Tem um pouco de risco hídrico também, né, que eu já comentei aqui quando eu mostrei a parte dos reservatórios, mas no geral é um negócio bem interessante, mas de crescimento
muito mais lento, comprando a um bom preço, com certeza você vai conseguir, né, receber um ótimo dividendo e a longo prazo ela vai sim valorizar, mas lembrando que tem que ter paciência devido a essas questões, às vezes a cotação ela não sai muito do lugar. Então minha opinião é essa, é um ativo que eu gosto, você comprando a bons preços com certeza vai fazer bons negócios, mas lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de compra, então analisa com mais calma o ativo antes de tomar a sua decisão se você vai investir ou não vai investir na empresa, beleza? Então se você gostou desse conteúdo, compartilha, clica aí no botão de compartilhar, entrega aí para o seu amigo que está pensando em investir na Sanepar, aquele grupo de investidores. Vamos colaborar aqui para o canal continuar crescendo, eu conto com a sua ajuda. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!